Boa tarde, gente. Vou falar um pouquinho para vocês aqui dessa cultura, né, da gente poder analisar um pouco o mundo de uma forma diferente. E antes de começar, eu já vou querer que vocês coloquem a mão na massa aí. A gente vai responder 5 perguntinhas. Quero que vocês acessem esse site aí, ó. O site é mente.com. Gostaria que todos participassem, porque no final, quem fizer mais pontos vai ganhar esse livro aqui. Então, bacana. São 5 perguntinhas básicas, podem ficar tranquilos, conhecimentos gerais, mas para a gente mesmo, para vocês terem uma noção de como que vai ser essa palestra, e para mim ter também uma noção de como vocês enxergam o mundo hoje. Só tem férias, até o Papai Noel entrou na área aí agora. Vocês vão ter 25 segundos, né, para responder cada questão. É rápido, não, mas é bem simples. Vocês vão ver que não é nada de demais. É uma questão de múltipla escolha, são 3 respostas. E também tem um peso para quem responder mais rápido. Quem responde mais rápido ganha um peso maior no final da somatória dos pontos. Vamos lá, então? Todos? Podemos? Então, a primeira aí, ó. Em todos os países de baixa renda do mundo hoje, quantas meninas terminam o ensino fundamental? 20%, 40% ou 60%? O que vocês acham? A galera respondeu rápido aí, hein? Ixi. Tá vendo? A resposta certa é 60%. Gente, é só um teste, calma, é só uma brincadeira, tá? Podem ficar tranquilos, isso é normal. Ao longo dos últimos 100 anos, o que ocorreu com o número de mortes anuais decorrentes de desastres naturais? Coloca a sua opinião mesmo, a sua opinião verdadeira. Porque a ideia dessa palestra é isso, a gente mostrar que as coisas estão evoluindo e estão melhorando, né? 3, 2, 1. Acabou. Quem não respondeu, perdeu. Vamos ver. Galera, já está melhorando aí. Próxima pergunta. Quantas pessoas no mundo têm acesso à eletricidade? 20%, 50% ou 80%? Vamos lá, 5 segundos. Todos já responderam. A galera está ficando esperta aí agora. Existem hoje no mundo 2 bilhões de crianças de 0 a 15 anos. Quantas haverá em 2100, de acordo com a ONU? 2 bilhões, 3 bilhões, 4 bilhões. Hoje nós temos mais ou menos 7 bilhões de pessoas. A ONU prevê que em 2100 a gente vai ter 11 bilhões de pessoas no mundo. Ficou bem equilibrado. Essa é a última pergunta. Qual a expectativa de vida no mundo de hoje? Essa eu acho mais fácil mesmo. Essa eu dei de lambuja para vocês, hein? A galera já respondeu até mais rápido ali, ó. Todos responderam, vamos ver. Parabéns, vocês não me desapontaram, hein? Então, vamos ver aqui, então, qual que foi o resultado. A Jéssica. Que isso, cara. Jéssica. Parabéns, Jéssica. Quem que é Jéssica? Jéssica, parabéns. Você ganhou um livro do Hans Rosling, do mestre Hans Rosling. No final da palestra eu te entrego ele, a gente tira uma foto. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar, né? Antes de mais nada, eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui hoje e por vocês estarem prestigiando essa palestra. A gente vai falar um pouco aí de como criar o hábito, né, de a gente ter uma visão baseada em fatos. Porque hoje acaba que nós temos uma visão muito baseada nas nossas experiências, nas nossas visões de mundo, e a maioria das pessoas acha que tudo está ruim, né, que o mundo está só piorando cada vez mais. E se a gente observar um pouco mais os dados, um pouco mais os fatos, a gente vai ver que as coisas estão melhorando. E falar desse tema, para mim, é muito legal, porque eu sou muito apaixonado por dados, né? Eu sou engenheiro e estou cursando pós-graduação aqui na PUC, né, em Ciência de Dados e Big Data, e isso tem me ajudado bastante, tanto na vida pessoal quanto profissional. E sei que pode ajudar vocês também. É muito um pouco essa visão que eu vou passar para vocês aqui agora. Há um tempo atrás, eu estava escutando um podcast, e um dos participantes lá falou um pouco de um camarada que era médico, estatístico,
e que combateu o ebola. Eu falei, pô, mas quem é esse cara, velho? Eu tenho que ver quem que é esse cara. Aí eu comecei a procurar, era esse camarada aqui, Hans Rosling, um cara sensacional, vocês devem conhecer um pouco mais sobre a história dele e sobre o que ele faz. Ele faleceu recentemente, acho que em 2017 ou 2018. Aqui está a filha dele, a Ana, e aqui o filho dele, o Ola. Eles criaram uma fundação que chama Gapminder. Essa fundação, eles têm como objetivo combater conceitos errôneos e devastadores, né, sobre o desenvolvimento global. Eles produzem recursos gratuitos, né, para que o mundo se torne um pouco mais compreensível com base em estatísticas confiáveis. E eu falo estatísticas confiáveis porque a base de dados que eles usam lá são bases de dados do Banco Central, do Banco Mundial, da ONU, dos governos. Então, assim, eles já elaboraram todo um sistema, toda uma base de dados para que a gente possa ir lá fazer alguns estudos e ver como que está, e analisar um pouco do mundo, né, da história do mundo e como ele está hoje e como ele pode ser no futuro. Eles também têm uma ideia de promover a visão do mundo baseada em fatos e colaboram com universidades, com a ONU, com órgãos públicos e tudo mais. O Hans, o último livro que ele escreveu foi esse livro. Essa palestra é baseada nesse livro, Factfulness. Factfulness significa isso, é você ter o hábito de analisar, de ter uma visão de mundo baseada em fatos, baseada em dados. O Hans, para a gente começar, ele fala que os seres humanos, a gente tem alguns instintos dramáticos. Na verdade, nós temos 10 instintos dramáticos, né? Vou falar um pouco deles aqui para vocês. E para a gente poder combater esses instintos, ele trouxe esse livro com algumas dicas, com algumas técnicas muito interessantes. E aqui está a primeira visão de quais são esses instintos, dos 10 instintos dramáticos, né? O primeiro instinto é que a gente tem o instinto de dividir as coisas, né? De falar que é o mundo dos ricos e o mundo dos pobres, os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. O segundo é o instinto da negatividade, que está tudo ruim, e as coisas só tendem a piorar. O terceiro é o instinto da linha reta, que a gente acha que a linha sempre vai ser reta, né? Ela nunca vai se curvar. O quarto é o instinto do medo. Às vezes a gente analisa as coisas pelo medo e não pelo... Estou na sua frente, né, cara? A gente analisa, às vezes, as coisas pelo medo e não pelo risco. O instinto do tamanho, que a gente geralmente não coloca as coisas em proporções, né? Quando a gente analisa as coisas, a gente geralmente não coloca as coisas em proporções. O instinto da generalização, a gente tem essa mania de generalizar tudo ser a mesma coisa. Em estatística, por exemplo, a gente fala tudo com a média se resolve, né? E não é bem assim. O instinto do destino, se a pessoa nasceu pobre, sem educação, ela vai morrer desse jeito. Cara, e muitas pessoas têm esse instinto ainda, né? E a gente vê muito isso ainda. O oitavo instinto é o instinto da perspectiva única, que a gente, às vezes, já recebe alguma notícia, por exemplo, e já toma aquilo como verdade. Aquela ferramenta, e às vezes tem algumas ferramentas, pode ser jornal, internet, religião, e toma aquilo como verdade. A gente tem que analisar um pouco as coisas e ter outras perspectivas, né, daquela notícia, ou daquela informação, daquele dado. Assim. É o instinto de culpar, né? A gente tem que sempre culpar alguém, sempre alguém tem que ser o vilão. Isso sempre isso acontece, né? Alguém tem que ser o culpado de alguma coisa. E o 10º instinto é o instinto da urgência. Ainda mais a gente brasileiro, a gente tem um instinto da urgência mesmo, né? A gente sempre faz as coisas correndo e, às vezes, isso prejudica muito a você analisar os dados, os fatos, como eles realmente são ou como o mundo é, na verdade. Hans também ele fala que a gente tem um filtro, né? Um filtro de dramaticidade, que esse filtro ele é cultivado desde quando nós nascemos. E esses filtros, como o próprio nome dele fala, o filtro da dramaticidade, né, da atenção da dramaticidade, nós filtramos coisas que são mais dramáticas. Simples assim. Quando a gente vê um noticiário, quando a gente vê alguma coisa, o que a gente dá mais atenção? A coisas tristes, as coisas dramáticas, e
E isso é o que hoje, por exemplo, a mídia e outras coisas vendem para a gente hoje, né? Tudo está piorando, tudo está ruim e a gente não está saindo do lugar. Eu vou mostrar um pouco que não é tão assim o mundo hoje. Como o nosso tempo é curto, né? Eu vou falar apenas do instinto da separação para vocês. Como já tinha abordado aqui, quem nunca viu esse gráfico, quem nunca falou de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos? Até hoje isso é usado na escola. Mas será que isso é verdade? Será que o mundo ainda tem essa divisão de países pobres e países ricos e os países desenvolvidos, os países desenvolvidos? Será que isso é verdade? Eu vou mostrar para vocês aqui agora um gráfico, só um minuto. Esse material que eu vou mostrar para vocês aqui agora é no próprio site da Gapminder. Olha só que bacana esse material deles lá. Disponível para todo mundo. Qualquer um pode acessar, pode trabalhar, você pode baixar as bases de dados e fazer o que vocês quiserem. Tem todas as explicações, como eles fizeram, como eles trataram as informações, tem tudo lá, todos os manuais. Nesse primeiro gráfico, o que eu vou mostrar para vocês com relação a esse instinto da separação? Eu estou mostrando aqui no eixo X a renda. Essa aqui é a renda per capita, né, que é o quanto de produto que foi produzido no país, dividido pela quantidade de pessoas. No eixo Y, eu estou mostrando para vocês aqui a expectativa de vida. As cores representam os continentes. Amarelo, amarelo Europa, vermelho Ásia, azul África e verde Américas. E o tamanho das bolhas é o tamanho da população daquele país. Okay? Se eu passar o mouse aqui em cima dessas bolinhas, a gente consegue ver os países, olha lá, tá vendo? E olha só para vocês, só para vocês verem que legal. Isso aqui é uma foto de 1900. Em 1900 a gente poderia sim considerar que o mundo era dividido. Quero aqui para vocês verem, né? Podemos colocar uma faixa aqui assim, ó, e podemos ver que temos mais países da Europa, Estados Unidos está aqui, e a maioria dos países estão aqui com baixa renda e com uma expectativa de vida baixa, abaixo dos 40 anos. Né? Então, realmente, em 1900, o mundo a gente poderia considerar um mundo dividido. E, mesmo assim, também não tão dividido, porque vocês podem ver que existem alguns países que são da Ásia, que estão lá no meio, né, dos países desenvolvidos. Né? Igual que a Austrália, Lituânia... Não, Lituânia é Europa, né? Lituânia é Europa. Argentina... A expectativa, então, assim, em 1900 a expectativa de vida era baixa e a renda, a gente tinha uma renda mais dividida mesmo entre países mais desenvolvidos e países mais subdesenvolvidos. Aí agora a gente vai viajar no tempo, vou mostrar para vocês aqui que bacana, também isso é um recurso lá. A gente vai até 2018. Aqui vocês vão ver, ó, a Primeira Guerra Mundial. Isso. A Segunda Guerra. A China teve um problema da grande fome na China, que a China deu uma voltinha ali, ela se perdeu um pouco. E olha só para vocês a evolução ao longo dos anos. O mundo está piorando? Eu acredito que não. E por meio de dados a gente vê isso. Né? Olha só para você ver, a expectativa de vida hoje, em qualquer país, é acima de 50 anos. Antigamente, tinha muitos países abaixo de 40 anos. Né? E a gente vê hoje, como é que você fala que é país desenvolvido e país subdesenvolvido? Vocês podem até me falar, Evanil, mas tem uma pancada de bolinha azul aqui. Beleza, a África realmente tem que melhorar bastante ainda. Né? Mas nós não podemos mais dividir. Mas tem países africanos que estão aqui, ó, que estão bem. Né? Que estão bem. Então, assim, a gente não pode falar mais isso de país desenvolvido e de país subdesenvolvido. Aqui é uma outra visão, baseado uma outra visão também que as pessoas falam, né, de país pobre é país que as pessoas têm muitos filhos, será que isso é verdade? Não, vamos ver lá então. Ó. Em 1900, a maioria dos países tinham aqui, no eixo X, a quantidade de bebês por mulher, de crianças por mulher, e aqui é a taxa de mortalidade por 1000 nascimentos. Por 1000 nascimentos. A gente via aqui, então, que a taxa de mortalidade era muito grande para a maioria dos países,
Tinham países que, igual, por exemplo, a China, a Índia, que são as bolinhas maiores ali, vermelhas. Aqui para vocês verem. Aqui é a China, aqui é a Índia. Vou mostrar o Brasil aqui, quer ver? O Brasil tinha uma alta taxa de mortalidade. E a grande maioria, realmente, se você olhar aqui também, os países europeus, eles não tinham muitos filhos. Né? Nos outros países, o restante do mundo, tinham mais de 5 filhos a média. Né? Vamos ver como é que está hoje aí. Vou tirar o Brasil aqui, porque senão ele fica... Depois eu marco ele de novo aqui para vocês verem. Essa aí foi a evolução ao longo dos anos. Só para vocês verem. Aí teve uma divisão mais clara ainda, né? Nesse período de 1900. Mas depois, olha só para você que interessante. Só a África que fica lá mais ainda, né? Então, o que a gente mostra com isso hoje? Cara, a maioria dos países tem uma taxa de mortalidade muito baixa. A maioria hoje, a média de filhos é de 2 filhos por família. Não é mais de 5 ou 6 ou 7, igual era antes. Na África, concordo, que ainda temos que melhorar muito. Tem muitos países lá que precisam de ajuda, né, que necessitam de apoio mesmo. E coisa a gente pode ver. Como é que você fala que o mundo é dividido hoje em países ricos e países pobres? Sendo que está uma confusão danada aqui. É difícil. Então, a gente tem que começar a prestar atenção, a criar o hábito de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, por meio de... A gente tem que começar a se questionar. Pô, será que isso realmente está acontecendo? Porque senão a gente acaba entendendo as coisas por perspectiva de outras pessoas, e não das nossas perspectivas. Deixa eu ver só meu tempo aqui, está acabando. Tem um outro aqui que é muito interessante também. Esse aqui é uma distribuição, olha só para você ver, em 1900. A distribuição, aqui, está vendo que tem que nível 1, 2, 3 e 4? Nos outros também tinham isso. O Hans, ele até levou isso para a ONU, porque antes a ONU dividia o mundo em países desenvolvidos e países subdesenvolvidos. Hoje a ONU utiliza esse tipo de nível. A ONU separa hoje a população em nível 1, 2, 3 e 4. O que significa isso? O nível 1 são pessoas que ganham até $2. O nível 2 são pessoas que ganham até $8. O nível 3 até 16, não, até 32. E acima de $32 ao dia já é nível 4. Então, assim, cada nível desse aqui tem uma perspectiva diferente de vida. Vamos ver como é que era a distribuição. Aqui é a distribuição em 1900. Então, assim, considerando esses níveis, em 1900, 70% da população vivia abaixo da linha da pobreza. Mas vocês podem ver aqui que a distribuição, a grande maioria era da Ásia, e tinha uma parte da África, a América e a Europa já tinha uma distribuição mais normal, mais fora da linha da pobreza. Né? A maior parte já vivia fora da linha da pobreza nessa época. Vocês vão ver que, ao longo do tempo, essa distribuição ela tem uma fase camelo, aí, que ela cria uma corcunda, né, que ela era unimodal, ela vira bimodal, que mostra mesmo essa divisão, né? Mas mostra também que a Ásia está querendo sair daqui. Está querendo sair daqui. E ela consegue sair dali. Então, olha só para você ver hoje. Em 2018, apenas 10% da população, considerando esses níveis, estão abaixo do nível da pobreza. Pô, Ivanil, mas 10% é coisa para caramba ainda. Com certeza, é mais de 1 bilhão de pessoas. Então, é quase 1 bilhão de pessoas. Né? É muita coisa mesmo. E aqui a gente consegue ver, cara, olha só que interessante, a Ásia, pô, já tem uma distribuição, a maioria das pessoas estão aqui. Já estão no nível 2 e quase indo para o nível 3. O pessoal aqui da América e da Europa, eles já estão aqui no nível 3 para o nível 4. A maioria já está aqui quase indo para o nível 4. Né? Tem uma grande parte da África que não conseguiu se desenvolver, devido a vários problemas, a vários conflitos. A África teve muitas guerras, muitos genocídios, que atrapalharam muito a evolução, né, dos países africanos. Né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, hoje, igual a gente, porra, a maioria aqui é nível 4.
A maioria é nível 4. E a maioria está indo para o nível 4. E às vezes, quem está no nível acima dos demais não consegue enxergar a diferença que existe lá embaixo. Porque quando você está em cima de alguma coisa, imagina que vocês estão em cima de um prédio e vocês veem um carro lá embaixo. Pô, todos os carros, é tudo do mesmo tamanho. Então, a gente não tem a noção de que, às vezes, $1 pode fazer a diferença. Igual vocês viram na África, tem gente que vive com $2 ao dia. Igual na África, tem uma reportagem que eu assisti, que é interessante, que o objetivo do cara é ter uma bicicleta. Para quê? Para poder conseguir ir pegar água mais rápido, para ele ficar menos cansado durante o dia. Ele pega a água, ele cultiva, para ele vender as plantações dele, ele faz isso tudo a pé. Então, o cara ter uma bicicleta, cara, é uma evolução assim, radical na vida de uma família. E você ter $1 a mais por dia para essa família é muita coisa. E, às vezes, a gente acha que é todo mundo igual. A gente está num certo nível, a gente olha abaixo e está todo mundo do mesmo jeito. Isso não é verdade. E quem tem lá de baixo, quando olha para cima, vê claramente essas diferenças e aonde eles querem chegar. Né? Então, no próprio site, não vai dar para mostrar aqui, mas lá tem um gráfico que chama Dollar Street. Tem as fotos, é muito interessante. Você vê os níveis 1, 2, 3 e 4 e as fotos desses níveis. Então, você consegue ver, por exemplo, as casas do nível 1, 2, 3 e 4. Você consegue ver, sentir, não só o número. Você consegue ver realmente as famílias. Você vê pelo tamanho das famílias a diferença. Você vê pelos objetivos. Tem lá também você filtrar quais são os meus sonhos. Você vai ver o sonho. Às vezes o sonho do cara é ter um banheiro, ter um sanitário lá. Ou o objetivo do cara é ter uma bicicleta. Né? E isso, para a gente, é uma coisa assim, banal, que a gente não se preocupa muito com isso. E eu acho que a gente tem que começar a se preocupar mais em ajudar, principalmente os países africanos. Né? Aqui no Brasil também tem muita, né, não vou deixar de falar, a gente tem muito a melhorar, mas a gente consegue ver claramente que os países africanos estão bem longe ainda de atingir aí uma melhora. Né? Bom, vou falar um pouquinho agora do viés e do instinto humano. Existe o viés pessoal, que cada um tem experiências diferentes, cada um nasceu numa região, cada um tem um pai diferente, uma mãe diferente. Cada um cresceu com uma família diferente, em um bairro diferente. Então, cada um tem uma visão de mundo diferente. Né? Eu tenho uma visão, vocês têm outra visão, e isso torna um viés para o nosso instinto humano. Né? Para mim, eu posso achar que está tudo beleza, e você, às vezes, que vem às vezes, de um outro lugar, vai achar que está tudo uma bosta. Isso acontece demais. Nós temos também o viés educacional, que é o nosso ensino, nossas escolas e os nossos livros estão muito ultrapassados. Não vou aqui detonar, não é que eu estou vindo aqui para detonar a instituição educacional, nem nada disso. Mas é para mostrar que hoje, cara, existem ferramentas, igual essa ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que é gratuita. É gratuito, qualquer um pode ir lá e pegar e ver e mostrar. E ele disponibiliza isso para você, mostrar em qualquer lugar. E isso não é usado, eu não vejo isso sendo usado. A gente não vê isso sendo usado. A gente usa livros que são ultrapassados. A gente mostra a visão de mundo para as crianças hoje, baseada no passado, sendo que existe muita coisa interessante. Né? E isso é um viés que a gente ganha demais. A gente, então, que cresceu não numa época digital igual a de hoje, a gente tem um viés muito grande. Né? E tem um viés noticiário, que é a TV, jornal, revista, né? Porque, igual eu já tinha falado antes, o que mais chama a nossa atenção? Com certeza, notícias dramáticas. Né? A gente fica falando, o país, pela 10ª semana, segue num nível bom lá de educação. Pô, isso aí não me interessa. Interessa se o cara morreu, se o cara matou e tal, roubou. É isso que chama atenção hoje. Esse negócio da mídia é um negócio interessante, que o Hans, ele fez uma pesquisa com a mídia americana e com a mídia europeia. Que, ele pensou o seguinte, esses caras que trazem informação para a gente, será que esses caras sabem do que eles estão falando? Igual uma daquelas perguntas que eu fiz lá no início, dos bebês, né? Da quantidade de bebês que vai ter em 2100. Você viu que, na verdade, a resposta correta era 2 bilhões. Mas como que a população vai crescer, sendo que as crianças de 0 a 15 anos não vão aumentar? Elas vão ter uma taxa de 2 bilhões fixas, né, ao longo dos anos. Muita gente não sabe, não entende isso. E não entende isso. Por que isso acontece? Porque essa geração
ela vai se manter. Nós temos uma geração de aproximadamente 2 bilhões de crianças de 0 a 15 anos, 2 bilhões de pessoas de 0 a 30, 1 bilhão de 30 a 45, outro até 60 e outro acima de 60. Então, o que está acima de 60 vai morrer, vai cair. Aí vai nascer mais 2 bilhões de pessoas, 2 bilhões de crianças. Então, vai subir. E isso vai se... Então, a gente vai ter um crescimento de 3 bilhões de pessoas sem mudar a quantidade de crianças que nascem. Só mantendo e a população tendo uma expectativa de vida mais alta. Vocês podem ver que, antigamente, a expectativa de vida era muito baixa. Então, a gente não tinha um crescimento populacional tão grande. Hoje, com a expectativa de vida mais alta, a tendência é que as pessoas, né, vivam mais, né, e com isso a população vai aumentar junto. Né. Então, aqui eles fizeram uma pesquisa lá. Isso é uma das perguntas que eles fizeram, que eles perguntaram para a mídia, né, americana e europeia. Qual a porcentagem de crianças de 1 ano no mundo hoje já foram vacinadas contra alguma doença? Aí vamos ver a mídia americana, o que eles responderam. Aqui são as respostas, né, 20, 50, 80%. A mídia americana, 51, 29 e 20. A mídia europeia, eu acho que você já sabe qual é a resposta correta aqui. Né? É essa? Não, é essa aqui. Então, assim, eles não sabem o que eles noticiam. Eles não sabem o que eles noticiam. E a gente compra a ideia. Eu não estou sendo aqui contra o noticiário, eu tenho que tomar até cuidado com relação a isso. Não é isso que eu estou falando. Mas a gente tem que se policiar e tentar analisar. Pô, será que isso realmente é verdade? Deixa eu ver se esses dados... De onde que esse cara tirou essa... Qual que é a fonte dessa notícia ou desses dados? Né? A proporção. Pô, será que o gráfico está numa proporção correta? Qual foi a medida estatística que ele usou para fazer esse tipo de gráfico? Né? A gente não tem essa preocupação. Eu até falei assim, pô, vamos fazer uma pesquisa dessa aqui no Brasil para a gente ver como que seria. Eu acho que seria legal, né? A gente fazer uma pesquisa assim. Vamos ver se a gente consegue fazer isso aí mais para frente depois. Então, aqui, já está finalizando aqui, né? Já está passando meu tempo. Então, é o seguinte, a nossa intuição deveria ser o nosso ponto forte. Mas a gente tem muitos vieses, igual eu mostrei 3 vieses aqui para vocês. Então, o que a gente pode fazer para melhorar isso, para a gente ter uma visão baseada em fatos? A gente pode estudar tudo, sentar numa cadeira e estudar todo o material existente, pô, isso é impossível. Ou então, usar o método Factfulness, né, que é criar esse hábito, né, de analisar as coisas e o mundo com uma visão baseada em dados. Né. Aqui são as regras gerais que o Hans aborda no livro. Ele fala, veja a totalidade, não enxergue apenas as extremidades. Espere por notícias negativas, nem sempre terá notícias positivas realmente. Imagine, as linhas não são sempre retas. Pode ser que em algum momento, alguma análise, igual, por exemplo, os bebês agora, desde os anos 2000, antes dos anos 2000, a curva dos bebês era uma crescente, uma exponencial gigante. Chegou nos anos 2000, ela vai se tornar fixa, né? Ela não vai crescer mais. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Nem tudo que está subindo vai continuar subindo. Né? A gente tem que controlar nossos medos, considerar mais os riscos. A gente tem que checar as proporções, né, das fontes dos dados e tudo mais. A gente tem que questionar nossas categorias, tomar cuidado com a generalização das coisas. As notícias e as melhoras são lentas sim, mas são melhoras. Está evoluindo, nem tudo está ruim. Eu mostrei aqui algumas visões, mas se vocês olharem lá, tem várias visões que vocês podem fazer. Use múltiplas ferramentas, não se atente a apenas um canal de notícia, ou de fonte, ou alguma ferramenta única. Use mais ferramentas. Resista a apontar o erro para alguém. Analise primeiro, calma, veja o que está acontecendo. E o último tenha passos, caminhe de forma... Analise as coisas, como é que eu posso dizer? Caminhe de forma lenta. Porque a gente tem a mania, às vezes, de correr com tudo, de ter que achar uma solução rápida. Tente antecipar um pouco, tente analisar um pouco mais antes de tomar alguma decisão.
for analisar algum fato, né? Aí você vira e fala, pô, Vânio, beleza, você falou aí, mas para que isso é importante para mim aí? Pô, para saber realmente o que está acontecendo de verdade, né? Porque assim podemos melhorar realmente o que pode ser melhorado e o que realmente está ruim. E, às vezes, a gente pode pegar alguns exemplos, igual, por exemplo, no Brasil mesmo. Tem muitas iniciativas muito legais ocorrendo aqui no Brasil. Porra, vamos pegar essas iniciativas e aplicar em algum local que, às vezes, não tem ainda. Né? É uma boa, é uma ideia. Mas, para isso, a gente tem que começar a levantar da cadeira e começar a procurar as coisas. Né? Se tivermos uma visão baseada em fatos, a gente pode ter uma chance de entender o futuro. Né? Igual mesmo essa questão da população, que é um ponto que eu acho interessante demais, que em 2100 a gente vai ter 11 bilhões de pessoas. Onde estarão essas pessoas? Pelo estudo da ONU, 1 bilhão vai estar aqui na América, outro bilhão vai estar na Europa, 4 bilhões na África e 4 bilhões na Ásia. Porra, com relação a negócios, com relação à empresa, com relação a oportunidades. Então, assim, a gente pode começar a entender um pouco mais sobre o futuro e tomar algumas ações preventivas, né? Que podem até nos ajudar, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E a última, que é essa visão baseada em fatos, né? Vai ajudar a gente com esse pensamento dramático que a gente tem, né? Tanto na visão de mundo, quanto na visão profissional. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu falei um pouco aí sobre como a gente, né, começar, pelo menos, a pensar, a questionar as coisas. Né? Falei muito pouco. Tem muito tema. Procurem na internet sobre o Hans Rosling. Cara, é sensacional. Tem vários vídeos no YouTube, no TED. Se vocês entrarem no site do Gapminder, vocês vão ver muita coisa interessante. Mexam, futricam, compartilhem, para a gente tornar um pouco esse mundo melhor aí. Beleza? Alguma pergunta? Só para entender um pouco melhor, você mostrou aqueles resultados de pesquisa na mídia lá e tal. Só não ficou claro para mim, foi uma pesquisa na mídia, publicaram a pergunta para os cidadãos responderem, ou entrevistaram veículos de mídia? Não, eles juntaram a mídia, tanto a mídia americana quanto a mídia norte. É porque o Hans, ele palestra demais. Ele vai, igual eu estou falando, ele dá orientações para a ONU, ele dava, né, orientações para a ONU, e ele teve essa ideia vamos perguntar à mídia se realmente eles sabem o que eles estão falando. Então, os respondentes foram os veículos, foram o pessoal que dá a notícia para a gente. Né? Então, aí, as respostas... E o Hans é até legal que ele fala o seguinte, ele até fala que ele foi no zoológico com 3 bananas, e levou as bananas para os macacos e perguntou para o macaco todas as perguntas, e o macaco tinha 33% de chance de acertar. Então, assim, na maioria das perguntas, os macacos ganharam de todo mundo. Ganharam da maioria das pessoas. O que ele quis dizer com isso? Não é que nós somos mais burros que os macacos, não é isso. Ele quis dizer o seguinte, que, para você ver, um animal que responde aleatoriamente, responde melhor do que a gente. Porque a gente tem esses vieses, a gente tem esses instintos, e a gente tem que combater isso. Porque isso pode atrapalhar a gente a analisar as coisas e ter uma visão melhor do mundo, sabe? Então, é isso. Mais alguma coisa? Aqui estão os meus contatos, não ficou meio claro aí, né? É juniortiengo@gmail.com, e meu LinkedIn, você colocando lá Ivanil Tiengo, vocês vão me achar. Estou à vontade para conversar, bater algum papo, ter alguma iniciativa aí interessante aqui em BH, pode contar comigo, que estou à disposição aí. Beleza? Então, valeu, pessoal. É isso. Obrigado.